Shalom, amados irmãos. Alegria voltar ao pastoreio. Como sempre, louvor, palavra, oração, um culto ao Senhor. Louvado é o amado Deus. Hoje vamos estudar 2 Samuel, capítulo 23. Logo após o louvor, você, meu irmãozinho, pega a sua Bíblia para poder acompanhar melhor o estudo da palavra. Agora vamos louvar o Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor,
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amados irmãos, após o louvor, vamos fazer uma oraçãozinha agora. Amado Deus, obrigado por o Senhor nos trazer à tua casa de oração. Obrigado por esse pastoreio, Senhor. 4, 5 anos, leitura de palavras, louvor, prestar um culto a tu, Senhor, que és o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Te peço que o Senhor abençoe a tua palavra, que será lida, os comentários, recebe o nosso louvor e as nossas orações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, antes de começar a leitura da palavra, se você tiver algum pedido de oração, coloque aí no chat, tá certo? E durante a semana eu vou dar uma olhada lá e vou acompanhar e vou orar pelo irmão. Irmãos, agora, Bíblia aberta, 2 Samuel, capítulo 23. O pastoreio chegando aos últimos capítulos de 2 Samuel. Hoje estudaremos o capítulo 23, o penúltimo do livro. Vamos dividir esse capítulo em duas partes. A primeira parte, dos versos 1 ao verso 7. Falaremos acerca das últimas palavras de Davi, que são apresentadas como um oráculo, um salmo, cujo tema é o governo de um rei justo e que teme ao Senhor, do verso 1 ao verso 4. Depois veremos os versos 5 a 7, a aliança eterna do Senhor com a família de Davi, apontando para o reino messiânico do Senhor Jesus. E a segunda parte desse capítulo, do verso 8 ao 39, faremos a leitura do texto com os pequenos comentários. Esta parte fala acerca dos valentes de Davi, homens experimentados na guerra. Nenhum líder, nem mesmo Davi foi capaz de fazer todo o trabalho sozinho. No governo da nação de Israel, ele precisou dos seus valentes. Esta parte do capítulo é uma justa homenagem para os homens que participaram
do governo do rei Davi. São os valentes heróis do reino. Verso 1. São estas as últimas palavras de Davi, escritas e inspiradas pelo Senhor a Davi. Uma despedida, pouco antes de Davi morrer, que está escrito no início do 2º capítulo do livro de 1 Reis. Próximo livro a ser estudado no pastoreio. O narrador apresenta nesse versículo 1 e diz: palavra de Davi, filho de Jessé. É a ascendência de Davi. Foi por meio da linhagem de Jessé que Deus trouxe ao mundo o Messias prometido. Agora o narrador apresenta qualidades que Deus deu a Davi e cita: palavra do homem que foi exaltado. Davi teve sua palavra e vida exaltada. E o texto continua e diz: do ungido do Deus de Jacó. Davi foi ungido pelo Senhor. Deus deu-lhe poder para no princípio governar somente Judá e depois para todo o reino de Israel. O verso 1 termina dizendo: do mavioso salmista de Israel. Davi foi um agradável salmista que abençoou as nações e nos abençoa até hoje. Davi tinha uma vida de relacionamento com Deus. Davi era um jovem pastor, o caçula dos outros filhos de Jessé, uma família israelita comum. No entanto, Deus o escolheu e criou para tornar-se o maior rei de Israel, num período crítico da nação. O verso 2 diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, disse Davi. A partir do versículo 2 até o versículo 7, o próprio Davi passa a falar do seu reino e diz: e a sua palavra, a palavra de Deus, está na minha língua. A palavra de Deus acerca do reino estava nos lábios de Davi, que tinha consciência de ser um instrumento do Espírito para comunicar mensagens vitais. O Espírito não apenas concedeu poder a Davi para as batalhas vitoriosas, mas também para governar, mas também o inspirou a escrever belos salmos. Davi escreveu 73 salmos do nosso saltério, que tem 150, que continua nos abençoando ainda hoje os nossos corações. No verso 3 falaremos acerca do reino davídico, que é um tipo do reino messiânico. As turbulências da história desse reino de Davi jamais conseguiram destruí-lo. Os inimigos que se insurgiram contra Davi e o seu reino foram por divina providência derrotados. Verso 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. O Deus de Israel fala diretamente a Davi e diz: aquele que domina, aquele que governa com justiça sobre os homens, que domina, que governa no temor de Deus. Deus passa para Davi a missão de governar sobre o povo de Deus. Uma responsabilidade assustadora. Mas Deus dá duas condições para esse governo de Davi ser abençoado. Primeiro, ele diz: domina com justiça. Esta incumbência exige integridade, justiça e retidão. E ele diz também, Deus domina no temor de Deus. A segunda atitude submissa ao Senhor, temor do Senhor. Sem a justiça e sem o temor do Senhor, o líder seria um ditador e abusaria do povo de Deus. Verso 4.
Davi prossegue falando de um governo justo e reto no Senhor, no verso 4. Começa o verso com a bela metáfora acerca deste governo, que é justo e reto no Senhor, e diz: esse governo é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva. A primeira parte do verso descreveu como um governo de justiça e retidão é abençoado pelo Senhor. Qual a consequência disso? O verso 4 termina dizendo: faz brotar da terra a erva. O governo de Davi em Israel foi muito abençoado, produziu muitos frutos de vida e crescimento. Este governo justo e temeroso ao Senhor aponta para a profecia de Natã em 2 Samuel 7, acerca do Messias prometido, que governará com justiça e temor eternamente. Veremos um pouco melhor disso no verso 5 a seguir. Verso 5. O Deus pactual firmou uma aliança eterna e segura com Davi. E o verso começa assim: não está assim com Deus a minha casa? Davi faz uma pergunta e responde: pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, que é a aliança do Senhor Jesus Cristo, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Nessa aliança, Deus prometeu firmar a casa de Davi para sempre e dar-lhe uma linhagem permanente no trono. Da linhagem de Davi deveria nascer o Messias prometido, aquele cujo trono é eterno e cujo reino jamais passará. O Deus pactual firmou uma aliança eterna e segura com Davi, o verso 5. E este verso diz assim: não está assim com Deus a minha casa? Davi faz uma pergunta e responde: pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Nesta aliança, Deus prometeu firmar a casa de Davi para sempre e dar-lhe uma linhagem permanente no trono. Da linhagem de Davi deveria nascer o Messias prometido, aquele cujo trono é eterno e cujo reino jamais passará. Verso 6 é um contraste com a imagem do líder piedoso, versos 3 e 4, com o que veremos agora no verso 6, que ele diz assim: porém os filhos de Belial, que são os ímpios, que não desejam fazer parte do reino justo e reto, governado pelo Rei eterno. O que acontecerá para os filhos de Belial? O verso 6 terminando diz: serão todos lançados fora como os espinhos, pois não pode ser tocado com as mãos. O contraste desse verso com o verso 3 e 4. Os que fazem parte do reino do Messias são do reino de luz, como a luz da manhã, enquanto os filhos de Belial são como espinhos. O verso 7. O que acontecerá aos filhos de Belial? Diz o verso: mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. Homens que têm que tocar os espinhos, que são os filhos de Belial, devem ter proteção apropriada. Qual a consequência para os filhos de Belial? O verso diz: e o fogo será totalmente queimado no seu lugar. O reino messiânico
envolve tanto restauração como destruição, tanta salvação como julgamento dos filhos de Belial. Vamos agora para a segunda parte de Samuel 13. Entramos nessa parte que fala dos valentes nacionais a serem honrados. Segundo Samuel 23, verso 8 a 39. Farei logo uma visão geral deles. Nesta lista, os homens foram divididos em 4 grupos. O primeiro, os 3 valentes, do verso 8 ao 12, são os comandantes. O segundo grupo dos 3 valentes, do verso 13 ao verso 17. Depois do verso 18 ao 23, 2 líderes especiais. E do verso 24 ao verso 39, os 30 soldados extraordinários. Nesta passagem, são relacionados os nomes e alguns feitos dos homens mais importantes que seguiram Davi e ficaram a seu lado durante os anos difíceis do seu exílio e ao longo do seu reinado. Dos versos 8 a 12, veremos Davi, um líder de talento, e teremos 3 valentes. Vou ler o texto e citar alguns fatos desse texto. Verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe de Beozebete, filho de Tacamoni, o principal dos 3, chefe dos capitães. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Era famoso por este fato. Depois dele, Eleazar, era da tribo de Benjamim, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Enquanto muitos dos soldados israelitas se retiravam da luta, Esaer permaneceu em seu lugar. Verso 10. E ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Continuação do terceiro valente, verso 11. Depois dele, Sama, o terceiro valente do primeiro grupo, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sama não queria que os filisteus controlassem aquilo que pertencia a Jeová, pois os israelitas eram mordomos da terra de Deus. Respeitar a terra significava honrar o Senhor e sua aliança com Israel. Vamos para o segundo grupo dos 3 valentes, verso 13 a 17. Também 3 dos 30 cabeças ficavam abaixo dos valentes. Desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão, quando Davi fugia de Saul, e uma tropa dos filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém, verso 15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço. Quando eu era menino, bebia, que está junto à porta de Belém. Verso 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus.
O texto indica que Davi falou consigo mesmo sobre a água e não deu ordem alguma. Porém, o maior desejo desses 3 homens era agradar seu líder e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. E ele não a quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. Verso 17. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. O que quer que o Senhor colocasse nas mãos de Davi, ele sempre usava para honrar a Deus e para ajudar o seu povo. Uma funda, uma espada, uma harpa, um cetro e até mesmo um copo de água. E essa ocasião não foi exceção. Ao olhar para o copo, Davi não viu água, viu o sangue de 3 homens que haviam arriscado a vida para satisfazer seu desejo. Beber aquela água seria o mesmo que humilhar todos os seus homens e trivializar o ato de bravura daqueles 3 heróis. Verso 18 a 23, 2 valentes especiais. Também Abisai era sobrinho de Davi, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30 e alcançou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, nascido para servir no sacerdócio, filho de Joaida, era homem valente de Cabizil, e grande obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Verso 22. Estas coisas fez Benaia, filho de Joaida, teve nome entre os primeiros 3 valentes. Verso 23. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sob a sua guarda. Os 30. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filha de Iques, Tecoitita, Abiezel, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Altoita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Banaá, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Peratonita, Idai, do ribeiro de Gaiás, Abiabom, Abartita, Azimavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Zazém, Jonas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarai e Arartita, Elifete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Ezai, Carmelita, Parai, Arbita, 36 versos, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita,
Verso 37, Zeleque, Amonita, Naarai, Biurotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruíta. 38, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37. Os valentes de Davi eram um grupo de guerreiros de elite, que serviram ao rei Davi, e eles eram conhecidos por sua bravura, habilidade e lealdade a Davi. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida aqui. Oremos, irmãos. Obrigado, amado Deus, pela tua bondade, pelo amor para com os teus, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que a gente pode conhecer um pouco mais de Davi, Senhor. Obrigado pelo exemplo dele, que nos abençoa até hoje, com os seus salmos, Senhor, com a sua palavra. Obrigado por esse trabalho aqui, que abençoa todos os irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é
te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor.